Depois do primeiro aumento da taxa Selic em 6 anos, o Copom decide aumentar novamente a taxa Selic. E para muitos fãs de renda fixa pode ser até um motivo de comemoração, você pode estar feliz com essa notícia. Mas esse assunto ele é muito preocupante e ele pode não favorecer a sua carteira de investimentos. Então nesse vídeo eu vou te explicar como esse aumento da taxa Selic pode ser preocupante para os investimentos e também para a economia do país, e vou fazer uma simulação com R$1.000 dos principais investimentos de renda fixa. Um dos erros graves que o investidor pode cometer, principalmente quem está começando agora, é analisar um indicador econômico, por exemplo, da taxa Selic, e achar que ele só afeta um tipo de investimento, por exemplo, a renda fixa. Mas não é bem assim que funciona. A taxa Selic não foi feita só para remunerar a renda fixa. Ela, na verdade, ela é um termômetro econômico e ela é um gatilho que o governo utiliza para controlar a inflação. A taxa Selic ela tem várias funções, só que as três principais, primeiramente, que ela é utilizada para negociações de títulos públicos. Então, muitos títulos da dívida pública estão atrelados à taxa Selic. Então, se ela aumenta, pode aumentar esse endividamento do governo. Ela também é utilizada como referência para as principais taxas da economia. Então, quando a taxa Selic muda, muitas outras taxas podem mudar junto com elas, principalmente de empréstimos e financiamentos. E a principal é que ela é utilizada como instrumento para controle da inflação. Então, toda vez que nós vemos uma Selic alta, quer dizer que a inflação está muito alta, ou seja, os preços estão aumentando de forma muito forte. E muitas vezes quer dizer que está saindo do controle da meta do governo. Porque assim como o governo tem a meta da Selic, ele também tem a meta da inflação. Quando você vê esse cenário de alta da Selic, você pode confirmar que a inflação está aumentando. E isso é um cenário preocupante, porque o governo estava planejando uma inflação baixa para os próximos meses. Só que devido à crise econômica por causa da pandemia, houve esse aumento da inflação e obrigou que o governo aumentasse a taxa Selic para ter esse controle. Porque a taxa Selic ela mantém um controle da inflação. Quando você aumenta a taxa Selic, você aumenta o custo do dinheiro no país. Então os empréstimos, financiamentos e o crédito no mercado ficam mais caros. Isso incentiva com que as pessoas não peguem dinheiro emprestado ou não gastem muito. Porque como o custo para você adquirir crédito fica mais caro, as pessoas ficam mais retraídas. Então acaba reduzindo o consumo das pessoas. Quando você reduz o consumo, você reduz a procura por novos produtos. Então ficam muitos produtos parados nas empresas e isso acaba fazendo com que fique mais barato. Porque quanto menor a demanda, maior a oferta. Então fica mais barato os produtos. Como nós estávamos em um cenário onde a taxa Selic estava mais baixa do que o seu histórico, as pessoas consumiram mais, o crédito ficou mais barato. E isso aumentou muito a procura por produtos e serviços. E devido a essa escassez, a inflação acabou aumentando, esses produtos ficaram mais caros. Então o governo se sentiu na obrigação, como estava saindo do controle dessa inflação, de aumentar também a taxa Selic. Então, para ficar bem fácil para você entender, quando a taxa Selic está baixa, quer dizer que a inflação está sob controle. Quando começa a aumentar a taxa Selic é porque a inflação está começando a sair do controle e pode acabar afetando vários setores da economia. Quando a inflação começa a subir muito, o dinheiro ele precisa também ter uma valorização por causa dos custos. Se você tem aí o seu salário que nunca aumenta e as coisas cada vez ficam mais caras no mercado, vai ter uma hora que você não terá dinheiro suficiente para comprar ou sobreviver. Então é necessário que a taxa de juros, ou seja, o crédito, o valor do dinheiro, ele aumente para justamente controlar essa inflação, porque ficando mais caro o crédito, as pessoas vão consumir menos. É essa redução do consumo que faz com que a inflação reduza, porque os produtores vão ter produtos no estoque sobrando, eles vão acabar tendo que vender mais barato. Isso acaba facilitando para que os preços caiam. Então é uma forma de controlar. Então a taxa Selic nesse tipo de necessidade, estando baixa, é muito importante. Lógico que também afeta outro lado, que é o lado do investimento em renda fixa em si. Então quando o investidor, ele geralmente investe só na renda fixa, ele acaba sendo afetado, porque muitos investimentos de renda fixa são vinculados à taxa Selic. Então acaba você perdendo um pouco de remuneração. Só que de forma geral acaba beneficiando o mercado financeiro. Eu vou mostrar para vocês alguns pontos positivos e negativos desse aumento. Primeiro benefício que há um controle melhor da inflação. Já há projeções da economia que no final do ano a taxa Selic chega em mais de 5%, porque realmente a inflação está subindo de uma forma muito forte. Então esse aumento acaba controlando um pouco a inflação, não quer dizer que ele vai resolver todos os problemas, mas já ameniza um pouco esse aumento dos produtos. E também aumenta a remuneração nos investimentos de renda fixa. Então a sua reserva de emergência, o seu investimento aplicado em CDBs, Tesouro Direto, vai ter um pequeno aumento. Isso vai facilitar com que os seus ganhos cresçam mais com o passar do tempo. Então isso é positivo para você. Só que existem vários pontos negativos que realmente fazem com que esse cenário seja preocupante. O primeiro deles é que há um aumento também na dívida pública. Da mesma forma que os títulos públicos eles aumentam devido à taxa Selic estar aumentando,
aumentando, o endividamento público também aumenta. Porque se a taxa de juros desses empréstimos, dessa dívida do governo aumenta mais ainda o que o governo está devendo. E o que isso pode implicar na vida do brasileiro? O aumento de impostos. Para o governo pagar a sua dívida, tem que sobrar dinheiro no caixa. Então só tem duas alternativas. Ou o governo corta gastos, ou ele ganha mais arrecadações. Geralmente o governo não tem a tendência de reduzir gastos, pelo contrário, ele cada vez aumenta esses gastos. Então vai sobrar para quê? O aumento de tributação, o aumento de impostos. Então esse aumento da taxa Selic pode aumentar o endividamento público e, com consequência disso, o governo vai ter que arrumar mais dinheiro e vai sobrar para alguém, seja para o trabalhador ou para as empresas, vai sobrar para alguém e, prejudicando qualquer uma das partes, seja as empresas ou os trabalhadores, vai afetar diretamente a economia. Segundo fator, que vai ficar mais caro o crédito. Então isso pode prejudicar tanto você que está buscando crédito, um financiamento ou empréstimo, também afetando as empresas, porque muitas empresas estão endividadas e vão precisar de crédito para se recuperarem e não vão conseguir ou vão tentar evitar esse crédito, então com isso ela vai reduzir gastos e reduzindo gastos aumenta o quê? O desemprego. Então, quando você tem empresas que não conseguem crédito com facilidade, você pode ter um aumento no desemprego, que as empresas vão preferir cortar os custos, ou também você vai ter empresas fechando por não conseguir mais crédito. Então, prejudicando as empresas, tanto você que é trabalhador pode ser prejudicado através da perca do seu emprego, como também o investidor acionista que investe em grandes empresas ou empresas que estão na bolsa de valores, porque essas empresas vão ser afetadas. Uma empresa, para buscar crédito no mercado, ela vai pensar duas vezes. Então os investimentos das empresas também serão reduzidos. Muitas empresas podem deixar de investir em produtos, em pesquisas, devido ao cenário de alta da Selic. Em alguns cenários de alta da Selic, é mais vantajoso para um empresário deixar o seu dinheiro aplicado em uma renda fixa que está pagando bem, do que arriscar o seu dinheiro pegando um empréstimo para investir em algum tipo de projeto. Então as empresas vão recuar um pouco. Isso pode afetar diretamente o mercado financeiro, ou seja, o mercado acionário, para você que está investindo na renda variável, como também pode afetar o dia a dia do trabalhador que trabalha dentro dessas empresas. Também os lucros das empresas são afetados. Como há uma alta na taxa Selic justamente para reduzir o consumo, quando há uma redução no consumo de produtos e serviços, quem oferece os produtos ou serviços não são as empresas? Então elas acabam arrecadando menos. Então os lucros são cada vez menores. Isso também afeta diretamente o acionista que está esperando dividendos ou esperando um crescimento da empresa, porque ela vai usar esse lucro para reinvestir, e também para as pessoas que trabalham, porque quando a empresa tem uma redução de lucros, ela vai ter que cortar gastos de algum lugar. Então isso afeta diretamente. Então não só o investidor, como o trabalhador pode ser afetado nesse cenário. E um outro ponto negativo é que mostra que a inflação está fora da meta do governo, ou seja, fora do controle deles. É como se ela tivesse escapado e está sem controle. Então é bem complicado isso, existem duas óticas, você pode ver da forma positiva, olhando a sua poupança rendendo mais, o seu tesouro direto, o seu CDB, como você também pode olhar para o outro lado, que é a questão do endividamento público e da segurança econômica do nosso país. Isso é o mais importante, você evitar o aumento do desemprego, evitar o aumento de empresas fechando e falindo. Então realmente preocupante esse cenário, precisamos ter cautela. Não é hora de você ficar gastando dinheiro ou ficar inventando moda. Esses cenários estão mostrando que nós estamos próximos de uma crise mais forte. Principalmente que o governo estava com a projeção de reduzir a Selic e ela começou a aumentar do nada desde a última reunião do Copom. Então é muito preocupante. Para você que é investidor, precisa ter cautela, e para você que é fãzão da renda fixa, pode ser que isso seja bom no momento, mas depois pode começar a ser agravante, porque a inflação aumentando muito, não adianta nada você ter um rendimento de uma renda fixa, porque a inflação subindo mais do que o valor do seu dinheiro acaba não valendo de nada. Se as coisas estiverem muito caras, o seu dinheiro não vai ter valor suficiente para comprá-las. Então é preocupante quando há um aumento muito forte da inflação e a taxa Selic não tem esse controle diretamente da inflação. Para os investimentos de renda fixa, vai ter um aumento significativo na rentabilidade, e eu vou mostrar para você nessa simulação com R$1.000. Com a taxa Selic em 3,5%, a taxa utilizada no CDI, que é a taxa DI, fica em 3,40%. CDI é uma espécie de empréstimo que os bancos fazem entre si. Todo dia o banco ele faz um fechamento de caixa. Então, se ele fica negativo, ou seja, tiveram mais saques do que depósitos naquele dia, ele vai pegar um empréstimo com outro banco que ficou positivo. Então, eles utilizam a taxa DI como taxa de empréstimo entre eles. Essa taxa DI ela é utilizada muito nos investimentos de renda fixa. Por isso você vê o CDB que ele é 100% do CDI. Quer dizer que ele é 100% da mesma taxa que é utilizada nos CDIs. Então é importante que você sempre acompanhe o CDI como que ele está. Geralmente ele é 0,10, 0,20 abaixo da taxa Selic, que é a taxa que foi alterada agora. Então se a taxa Selic está em 3,5,
mais ou menos o CDI está em 3,4, 3,35. Então vou arredondar aqui a conta e vamos fazer a simulação. A poupança atualmente ela está rendendo 70% da taxa Selic mais a taxa TR, que é a taxa referencial. Essa taxa referencial ela está zerada no momento. Então a taxa Selic está valendo aí 70%. Para fazer esse cálculo, deixar a fórmula bem simples. É só você fazer 0,7, que é a representação de 70%, vezes 3,5, que é a taxa Selic. Então vai dar 2,45. O Tesouro Selic 2027, atualmente ele rende a taxa Selic mais um acréscimo de 0,34, que é uma remuneração a mais do que a taxa Selic. Então é só você somar. Se a taxa Selic está em 3,5, é 3,5 mais 0,34. Então o Tesouro Selic está rendendo 3,84% ao ano. E o CDB, ou as contas remuneradas, eu vou fazer o cálculo do que é 100% do CDI. Existem outras contas e CDBs um pouco maiores, só que eu vou utilizar o mais comum, que é o 100% do CDI. Se ele é 100% do CDI, é só você fazer 1, que representa 100%, vezes 3,4, que é o CDI. Vai dar então 3,4 de rentabilidade. Fazendo a simulação com R$1.000 durante o período de um mês, 1 ano, 5 anos e 10 anos, a poupança no primeiro mês ela vai render R$2,02, o Tesouro Selic R$3,15, então já rende um pouco a mais, e os CDBs ou contas remuneradas de 100% do CDI, R$2,79. Então aqui já o Tesouro Selic sai à frente. Nesse cálculo não estou considerando os impostos e taxas que você paga. Se você sacar um investimento de renda fixa antes dos 30 dias, é cobrado IOF, e uma tabela que começa com 96% até ela zerar no 30º dia. E também é descontado o imposto de renda de acordo com os dias que você deixou guardado. Então não estou considerando aqui. Esse é o rendimento bruto. Se você quiser fazer com rendimento líquido, vai depender da quantidade de dias que você está depositando. Para um ano, a poupança vai render R$ 24,50, Tesouro Selic R$ 38,40, os CDBs ou contas remuneradas R$ 34. 5 anos vai render a poupança R$ 128,65, no Tesouro Selic 2027 R$ 207,32 e na conta remunerada ou CDB R$ 181,96. E no prazo de 10 anos, na poupança vai ficar R$ 273,85, Tesouro Selic R$ 457,63 e no CDBs ou contas remuneradas R$ 397,03. Essas são as rentabilidades que você ganharia em cada investimento. Já fazendo um comparativo entre elas, dá para você notar que o Tesouro Selic, por ele ter esse acréscimo à taxa Selic, ele tem uma rentabilidade um pouquinho maior que a Selic, ele rende mais. Então, para uma reserva de emergência, para uma reserva de oportunidade, o Tesouro Selic ele tem uma boa característica. Mas, como segunda opção, fica os CDBs ou contas remuneradas. Então, por último, no último lugar, fica a poupança. Analisando a rentabilidade e esses pontos econômicos, o que o investidor tem que fazer? Para você que está investindo agora ou já tem uma carteira de investimentos, a regra da diversificação é a mais importante de todas. Porque como há o aumento da inflação, a ideia do investimento principal é que você tenha uma proteção da desvalorização do seu dinheiro. Ou seja, a pessoa ela investe para que o dinheiro dela aumente com o passar do tempo, ou seja, ele se valorize. As pessoas não querem colocar dinheiro e que esse dinheiro se perca com o passar do tempo. Você tem que superar a inflação. Então a meta do investidor principal é superar a inflação para cada ano que se passar você ter um aumento do seu patrimônio. Então quando você tem esse cenário, você precisa sim se diversificar. Não invista só em renda fixa ou só em renda variável. Porque quem investe só em renda variável vai ser prejudicado nesse momento. Porque como eu falei, as empresas vão ser diretamente prejudicadas nos seus lucros e no crescimento. Então é um momento de alerta, por isso que é importante para quem só tem renda variável começar a pensar também na renda fixa. E quem só tem renda fixa também tem que pensar em se diversificar, porque a inflação está maior do que a renda fixa, está maior do que a taxa Selic. Então você precisa montar uma carteira de investimentos que ela tenha essa superação da inflação. Por isso se diversificar entre renda fixa e renda variável é muito importante para o investidor atualmente. Um benefício interessante é sobre a reserva de emergência. Para quem investe em reserva de emergência na renda fixa, vai ter um aumento significativo. Então para quem estava reclamando que a reserva de emergência não estava tendo boa rentabilidade, agora você vai ter uma rentabilidade mais significativa. Mas lembrando que o foco da reserva de emergência não é esse. Então eu, como investidor, não vou ficar feliz por ver minha reserva de emergência rendendo mais, sendo que os meus investimentos, de fato, podem render menos com esse problema econômico. Então é importante que você tenha cautela, não se arrisque muito e para você que não tem uma vida financeira organizada, se controle mais,
comece a gastar menos dinheiro, evite pegar crédito, tente viver com o que você ganha. Se você não está ganhando renda, procure forma de você diversificar sua renda, ganhar mais renda extra, ter uma forma de pagar as suas contas. Porque se você tem dívidas, o aumento da taxa Selic vai aumentar os juros das suas dívidas e isso pode te prejudicar diretamente. Se você quer se preparar melhor e entender mais desse cenário econômico com essa nova taxa Selic, é só clicar na descrição desse vídeo que vai ter um relatório da Levante falando sobre a taxa Selic. Assim que sair esse relatório, eu vou deixar disponível para vocês gratuitamente aqui na descrição. Agora me conta a sua opinião, o que você acha dessa nova taxa Selic? Você acha que melhorou seus investimentos ou ele pode ser prejudicial com o passar do tempo? Deixa nos comentários. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, só clicar aqui embaixo que você vai fazer parte do canal Se Torna Investidor. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Forte abraço, tchau, tchau.